salve! Tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero e mais uma vez aqui a gente vai falar hoje sobre o anarquismo. Novidade, né? E aí hoje eu tô com o nosso camarada aqui, o Alex Buzelli, o camarada aqui que escreveu os livros Introdução ao Pensamento de Bakunin, Anarquismo em São Paulo, as razões do declínio e Anarquismo e Sindicalismo no Brasil, uma discussão historiográfica. O Alex é militante da Intersindical também e hoje a gente vai falar mais especificamente do assunto anarquismo em São Paulo e as razões do declínio em 1920, 35. Valeu aí, Alex, por ter colado aí pra vir trocar essa ideia com a gente. E aí, Felipe? Tamo aí e vamos lá, vamos embora discutir essa questão sobre a história do anarquismo em São Paulo. Então, cara, pra quem não conhece, fala um pouco sobre essa hegemonia da influência do anarquismo antes de 1920, porque se houve essa decadência quer dizer que houve um ápice, né? Então nem todo mundo sabe sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Ok. Então, você tem uma discussão na historiografia que o movimento sindical no Brasil, nas primeiras 2 décadas do século XX, ele foi hegemonizado pela influência dos militantes anarquistas, né? Então era meio que consenso entre a historiografia que o anarcossindicalismo era a maior força política de militância sindical entre os trabalhadores brasileiros. A gente tem que lembrar que na época era uma época que começava a industrialização no país, né? Que antes você tinha uma produção agrícola muito forte, produção cafeeira principalmente, que trouxe muitos imigrantes de outros países da Europa aqui para o Brasil, né, principalmente italianos, e uma parte desses italianos e de outras nacionalidades vieram para São Paulo, onde estavam nascendo as indústrias do estado de São Paulo. As condições de trabalho eram péssimas, né? Você tinha jornadas de trabalho de 16, 18 horas, trabalho infantil e feminino usado em larga escala e sem garantia nenhuma. O custo de vida era muito alto, então as condições gerais de trabalho faziam os trabalhadores sofrerem muito, né? E o anarquismo entra para reivindicar melhores condições de trabalho, principalmente. E existiram muitas greves nas 2 primeiras décadas do século. A mais conhecida é a Greve Geral de 1917, que talvez tenha sido o ápice da influência dos anarquistas no movimento sindical brasileiro. Depois desse período, a historiografia vai divergir a respeito da influência dos anarquistas, e acho que é essa discussão que eu faço no livro e que a gente vai estabelecer aqui no programa. Mas enfim, o ápice da influência dos anarquistas foi com a Greve Geral 17, que parou a cidade de São Paulo praticamente inteira, e onde os trabalhadores conseguiram muitas conquistas que depois não foram aplicadas na prática, mas que foram conquistadas com aquela greve. E naquela época, Alex, qual que era a composição que tinha no movimento operário assim à esquerda? Porque a gente lê os livros, os textos, fala bastante em socialista e tudo mais, e a gente nunca entende muito bem porque parece que é diferente o que pensa os socialistas daquela época com o que a gente pensa que é socialista hoje. Então qual corrente que compunha mais ou menos o movimento operário? Então, em relação às correntes políticas que compunham o movimento operário brasileiro naquela época, não eram muito diferentes das correntes políticas que compunham o movimento operário de outros países do mundo, né? No Brasil houve praticamente um reflexo das outras forças políticas que lutavam pelos trabalhadores no mundo. Aqui, o movimento operário, ele começa com uma influência mutualista, né, que era uma influência de associações que buscavam melhorias parciais para os trabalhadores e de ajuda mútua entre os trabalhadores. E já no final do século XIX, começo do século XX, começa a influência maior das correntes socialistas e anarquistas. Em São Paulo, especificamente, que é o meu objeto de estudo, a influência maior foi das correntes anarquistas. Os socialistas que aqui estavam, de influência marxista, não tinham muita força no movimento operário, no movimento sindical.
Os anarquistas que aqui estavam, eles se dividiam em diversas correntes, mas o pensador anarquista que mais influenciou os militantes que atuavam no movimento sindical foi o italiano Enrico Malatesta. Esses anarquistas influenciados pelo pensamento do Malatesta eram os que atuavam com mais força aqui no movimento sindical brasileiro. Agora a gente vai ouvir um som em homenagem a que vai vir. A gente ficou sabendo essa semana aí que vai aparecer o som do Angelic Upstarts aqui no Brasil em maio. Então vamos tocar, ainda não se sabe as datas e os locais, mas vai rolar. Então vamos fazer aí, tocar esse som do Angelic Upstarts, 2 Million Voices, e depois a gente volta para continuar trocando essa ideia aqui com o Alex. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir o Angelic Upstarts tocando 2 Million Voices. E hoje a gente está aqui com o Alex Buzelli trocando uma ideia sobre o anarquismo e o declínio nos anos 20, entre os anos 20 e 35. E, Alex, eu tava lendo lá, eu vou confessar que eu não li inteiro. Eu li algumas partes, mas eu queria até perguntar muita coisa, mas você enumerou alguns motivos que a historiografia brasileira trata para falar sobre o declínio do anarquismo em relação a fatores externos, políticos, econômicos e sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses fatores que a historiografia tratava e que hoje em dia já está melhor resolvido pelo que eu tenho visto. E a historiografia pensava muito em questão como a criação do PCB, o aumento da repressão policial, ênfase no economicismo, influência da Revolução Russa, que foram esses fatores externos que contribuíram quase totalmente para o declínio. E aí você diz que você fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse debate que estava tendo. Então, pós-ditadura, começaram de novo os estudos sobre essa época do começo do século XX, movimento operário e tudo mais. E esses estudos basicamente eram feitos por dois tipos de historiadores, historiadores com dois tipos de influências políticas, né? Os próprios historiadores anarquistas, mais especificamente um historiador anarquista, mas tinham outros, que era o Edgar Rodrigues, e os historiadores com influência marxista, né? Então, esses
esse conjunto de produção sobre a história do anarquismo no começo do século XX, ele focava basicamente que o anarquismo ele entrou em declínio, entrou em colapso praticamente para alguns desses historiadores antes de 1920. Né? Os historiadores com uma influência anarquista, eles buscavam valorizar aquela época áurea do anarquismo, onde as lutas aconteciam, onde não existia o peleguismo reformista dos comunistas e tudo mais, né? O anarquismo seria quase que uma religião, algo intocado, que um objetivo a se alcançar, mas que dificilmente se conseguiria, né? Então eles valorizavam como se fosse um totem religioso, né? Já os comunistas, eles criticavam severamente o anarquismo a partir de uma visão de que a Revolução Russa, principalmente, ela sepultou a influência do anarquismo no mundo, né? Então, para eles, com a Revolução Russa, foi provado no movimento operário que a ênfase do anarquismo no economicismo, segundo esses historiadores, né, não é isso que eu defendo, que a falta de um partido político que conduzisse a classe trabalhadora para a revolução era o principal elemento que gerou essa deficiência do anarquismo e o seu consequente colapso. É uma historiografia, digamos, que ela aponta alguns elementos até importantes do declínio do anarquismo, mas ela falha no sentido de que é uma análise altamente ideológica, né? Não é uma análise que ela leva em conta os reais fatores que levaram ao declínio do anarquismo, mas já parte de uma concepção pré-estabelecida de que, para fazer revolução é necessário que exista um partido, para esses historiadores, a maior parte, que é um partido com uma feição leninista, né? E que se não existe esse partido que conduz a classe trabalhadora rumo à revolução, rumo à conquista do Estado, da transformação do Estado no Estado proletário, seria impossível fazer a revolução. E por isso que o anarquismo não conseguiu se manter como algo influente entre os trabalhadores. Você diz uma parte da tese que do livro, né, não busca exemplo, que a leitura não busca exemplos e não pretende consertar a história. E achei bem interessante isso, porque quando a gente lê realmente esse viés ideológico é bastante forte, né? Sim, porque na historiografia, eu acho que hoje na academia em geral, né, você tem um problema, que as pessoas elas não fazem ciência, elas fazem panfletos políticos travestidos de teses e dissertações, né? Então elas colocam a sua posição política nos seus textos. E elas não estudam o que realmente aconteceu ou como realmente aconteceu. É óbvio que para você estudar um tema, você parte de um determinado ponto de vista, de um determinado interesse, que é um interesse pessoal. Mas se você não tomar muito cuidado, você não acaba entendendo como a realidade se desenvolveu de fato. Você acaba defendendo o seu ponto de vista através do seu texto acadêmico. O que eu quero dizer com isso? Muita gente faz texto querendo consertar o passado, consertar através dos seus textos. O passado ele não pode ser mudado. O que aconteceu, ele aconteceu, a gente vai avaliar e tirar lições do passado. Essas pessoas vão querer, por exemplo, falar que o anarquismo não falhou por causa disso, tentando resolver um problema que, na época, os próprios anarquistas não conseguiram resolver. Eles vão querer resolver ideologicamente o que aconteceu no passado. Então, isso que eu tenho uma preocupação. Antes de ser militante, né, quando eu sou um historiador, quando eu estudo alguma coisa, eu pretendo captar o movimento da própria realidade para poder, inclusive, agir sobre a própria realidade. Se você não consegue captar esse movimento, entender as deficiências, entender os problemas, você não age sobre a realidade. Você só reproduz o que já fizeram de errado no passado e você não consegue mudar os dias de hoje, né? Então eu tenho muito essa preocupação de fazer uma pesquisa no sentido de entender as coisas como as coisas aconteceram e não de tentar defender ideologicamente um ponto de vista.
Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir a banda italiana Classe Criminale tocando Anarquia Libertà. E aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí com o Alex. Valeu. Scrivono messaggi seduti sui muretti, rollano le canne, gli skate fa rumore, i vecchi si lamentano. Anarchia, libertà, voglia di cambiare, ma niente cambierà. Anarchia, libertà, voglia di cambiare, ma niente cambierà. La giovane ragazza guarderà negli occhi il giovane ragazzo. Questa sera un'altra storia inizierà. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Eu tô aqui com o Alex, hoje trocando uma ideia sobre o anarquismo e as razões do declínio entre o período de 1920 a 1935. Ô Alex, eu queria que você falasse um pouco sobre as influências, daí você falou sobre as correntes que tinham no movimento operário, mas mais especificamente sobre o anarquismo. Queria que você falasse a influência do russo Kropotkin e sobre a polêmica entre os malatestianos e os anti-organizacionistas, que tem na sua tese um capítulo sobre isso. Beleza. O Kropotkin era um anarquista russo, ele era principalmente um cientista, né? A influência do Kropotkin, ela se dá principalmente depois da morte do outro russo, que era o Mikhail Bakunin, né? Depois que o Bakunin morre, uma parte dos anarquistas vai fazer uma discussão de que o principal motivo de as revoluções do século XIX terem falhado é que o povo não estava totalmente consciente das coisas, né? Teria que ser conscientizado e a partir de uma educação o povo conseguisse fazer a mudança social necessária. Para o Bakunin, ao contrário, você tinha que dar ênfase na organização dos trabalhadores, que a partir dessa organização que você conseguiria mudar a forma de consciência deles e não a partir de uma educação escolar ou alguma coisa do tipo, ou de difusão de conhecimentos, né? Essa visão de difusão de conhecimentos é uma visão, na minha opinião, iluminista, né? Você vai ter uma ideia, você difunde essa ideia, que essa ideia muda o mundo, e eu também não acredito que é esse o caminho passo a passo para você fazer uma transformação social. E sim, que são N fatores, entre eles econômicos, sociais e
políticos e organizacionais que são os mais importantes para você, inclusive, conseguir mudar o grau de consciência das pessoas. Bom, houve uma leitura no Brasil em relação ao Kropotkin, né, de que você precisava difundir a ciência. Enquanto o anarquista italiano Enrico Malatesta, que era muito influente também, acreditava que os anarquistas tinham que se organizar em partido próprio, em uma organização própria, e a partir dessa organização fazer as lutas e fazer com que os trabalhadores alcançassem o anarquismo. Então gerou-se uma polêmica entre parte dos anarquistas que defendiam a organização, defendiam a atuação sindical, defendiam a organização junto aos trabalhadores, mesmo aqueles que não eram totalmente conscientes ou totalmente educados, como um principal passo para se fazer uma revolução, e aqueles que acreditavam que você deveria educar as pessoas primeiro para depois fazer transformações sociais. Bom, esses anarquistas que acreditavam na educação como principal motor da transformação social fundaram principalmente os centros de cultura social, né? Inclusive, acho que existe um até hoje aqui em São Paulo, e que faziam atividades principalmente culturais como elemento principal para se transformar a consciência das pessoas, né? Já os anarquistas influenciados por Malatestas e os anarcossindicalistas, eles se organizavam em sindicato com todos os trabalhadores, não eram só trabalhadores anarquistas, e a partir das reivindicações imediatas tentavam transformar a consciência das pessoas. Por exemplo, você tem uma greve por aumento de salário. A partir dessa greve, você vai demonstrar para as pessoas a contradição entre a condição de trabalho delas e o lucro capitalista, por exemplo, né? E a partir dessa demonstração de que há uma incompatibilidade entre a vida do trabalhador e o lucro sob o regime capitalista, você poderia desenvolver a consciência de classe, né? Então, um elemento de organização, principalmente, ele se transforma num elemento principal para formar consciências. Já os anarquistas, com uma influência educacionista, acreditavam que era simplesmente difusão de conhecimento o elemento principal para você transformar a realidade. E as duas coisas não se conversavam em algum momento, assim? Porque normalmente quando a gente vê os escritos, parece que é uma coisa separada da outra, assim, né? São estratégias diferentes, né? São ênfases diferentes, na verdade. Uma coisa não necessariamente não exclui a outra, mas a partir do momento que você dá uma ênfase em uma e outra, você acaba prejudicando a outra estratégia. Bom, vamos aí então agora ouvir mais um som. Agora a gente vai ouvir a banda Cortato tocando A La Cage, e aí a gente vai pro intervalo e volta para continuar trocando essa ideia com o Alex.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E aí hoje eu tô aqui com o Alex falando sobre os motivos do declínio do anarquismo do período de 1920 a 1935. Alex, antes de entrar pro intervalo, a gente tava falando um pouco sobre os motivos que a historiografia tratava como os preponderantes para o declínio do anarquismo, né? E aí eu queria que agora você falasse os motivos que você investigou, falar um pouco mais sobre os fatores internos, né, que tinha dentro do anarquismo mesmo, que contribuíram para esse declínio, né? Falar um pouco sobre esses problemas internos, como problema organizativo, as escolhas táticas no período da repressão, até o lance do voluntarismo também dos anarquistas naquela época. Sim. Então, por motivo didático, eu separei entre motivos externos e motivos internos, né? Internos, que eu digo, é internos às próprias organizações ou aos próprios anarquistas, né? Não que os motivos externos, por exemplo, a repressão ela joga assim um papel no declínio dos anarquistas no Brasil, né? Mas a repressão, você tem maneiras de lidar com a repressão, né? Você pode, num contexto repressivo, por exemplo, estar organizado para ter ações clandestinas. E que se não vão aumentar a sua força enquanto uma força política, vão permitir que você continue a atuar, continue a fazer militância de uma forma não pública, né, mas de uma forma com que você consiga continuar existindo enquanto força política nos períodos de repressão mais severa. Isso aconteceu em vários países do mundo, na Rússia, aconteceu aqui no Brasil na época da ditadura, onde as organizações continuavam a atuar mesmo clandestinamente. Bom, por que eu dou esse exemplo? Na minha opinião, as forças anarquistas que aqui atuavam no Brasil, elas tinham principalmente uma preocupação de atuação pública e se colocavam como uma espécie de super militantes, né? O anarquista que enfrenta tudo e todos, o anarquista que não abaixa a cabeça ao governo, que enfrenta os patrões. Em alguns contextos, se você tem uma análise da realidade mais bem feita, você vai saber que você tem que recuar um pouco para depois avançar. Não dá sempre para avançar, né? Inclusive eu coloco no meu livro uma frase que os anarquistas usavam, que é: a espinha do anarquista quebra, mas não verga, né? Ou seja, quando o anarquista ele está diante de uma situação de enfrentamento, ele prefere morrer do que capitular, né? Eu entendo que essa posição que beira um messianismo, beira uma posição que valoriza o heroísmo como fator principal das mudanças, o exemplo como o fator principal das mudanças, foi um dos principais responsáveis para o declínio do anarquismo aqui em São Paulo. Na minha avaliação, faltou uma análise da realidade brasileira. Um país que a maior parte era agrária, onde a indústria estava nascendo, onde a influência dos anarquistas era principalmente numa indústria que ainda era pequena. Não que as fábricas eram pequenas, as fábricas aqui no Brasil eram grandes. Isso é um outro erro da historiografia de cunho marxista, né? Só um parênteses, né? O Lenin, no livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, ele vai usar como exemplo de fábricas grandes as fábricas que tinham mais de 100 operários. E a maior parte das fábricas de São Paulo, quando elas surgem, elas já tinham mais de 100 operários. Então a maior parte das fábricas de São Paulo eram fábricas com plantas grandes, não era uma produção que os marxistas chamavam de artesanal, e que o anarquismo seria uma expressão política de uma fase artesanal da produção. Bom, voltando e tentando ser mais sucinto, né? Então eu acho que os anarquistas não tinham uma avaliação muito bem feita da realidade. Quando o governo Vargas ele chega, os anarquistas sempre colocavam assim: nós somos contra todos os governos e o governo Vargas é mais um governo. Nós somos contra o fascismo governamental. E não sabendo que existia uma diferença qualitativa de tipo de governo, de tipo de poder que estava se estabelecendo no Brasil.
E não conseguindo, por isso, sem entender essa diferença qualitativa, enfrentar com qualidade também a nova realidade. E esse messianismo, você chegou a investigar de onde que vem? Se vem de alguma base teórica ou foi criado aqui por algum motivo brasileiro mesmo, paulistano até? Então, eu entendo, né, que tem muito a ver com essa ênfase em parte dos anarquistas na questão da consciência, da educação como elemento transformador da realidade. Né? Por quê? Porque se você tem que conscientizar as pessoas e não organizar as pessoas, né, você pode conscientizar de diversas formas. Uma forma que eles usavam era o exemplo. Só o que acontecia, né? O anarquista típico para alguma parte desses anarquistas, né? O exemplo do anarquista seria aquele cara que é incorruptível, que faz, não que defenda a corrupção, né, só deixando claro isso. Apareceu o Sérgio Moro voando aqui na janela. Calma. Não é isso, mas é o cara que não tem contradições, é o cara que vai levar a sua vida de uma forma mais pura, de acordo com seus princípios, o possível. Só que isso, para um trabalhador comum, é algo que você admira, só que é algo que é muito difícil de ser alcançado, né? Por exemplo, um cara que está na fila do SUS morrendo com alguma doença grave, né? O anarquista preferia morrer do que arrumar o jeito de conseguir uma consulta sem ser pelas formas comuns e normais do SUS. É o certo? É o certo. Mas é tão inalcançável para a maioria das pessoas que o cara fica como um exemplo a ser seguido, mas não como: olha, eu não consigo fazer isso, eu não conseguirei ser um anarquista, eu não conseguirei construir essa sociedade porque é algo inalcançável para a maioria das pessoas, né? Dando esse exemplo, né, obviamente que eu tô falando é que eu não defendo uma sociedade corrupta nem uma sociedade que aconteça esse tipo de coisa, mas a realidade ela é mais complexa do que os nossos desejos, né? Então os anarquistas eram as pessoas que estavam certo, que as pessoas sabiam que estavam certo, só que não conseguiam fazer com que aquela coisa que era certa conseguisse se transformar em realidade. Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir uma versão do Excomungados da banda Grevisionários tocando Blackout Mundial, e aí a gente volta para continuar aí a conversa.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui com o Alex, trocando uma ideia sobre o anarquismo e as razões do seu declínio de 1920 a 1935. Então, Alex, e aí, de 1920 a 1935, então, se os anarquistas não sumiram, como muita gente dizia, o que eles estavam fazendo? Eles tinham alguma influência ainda? E aí eu queria que você falasse meio sobre alguns episódios mais específicos, como a revoada dos Galinhas Verdes que teve na Praça da Sé, sobre qual foi o posicionamento deles em 1930, 32. Ok. Então, até 1924, mais ou menos, os anarquistas tinham uma influência muito, muito grande em São Paulo. Daí você tem um período que é um hiato, né? Um período onde existiu uma repressão muito forte sobre os anarquistas e as outras forças sociais populares, depois da tentativa de levante tenentista. E que os anarquistas vão começar a retomar suas atividades públicas, né? Porque a minha fonte de trabalho foram principalmente os jornais, né? E os documentos do DOPS, né? Então, como os jornais são documentos públicos, pode ser que nesse período de 24 a 30 ainda existiam grupos anarquistas que atuavam, só que eu tive mais dificuldade de acesso a essas fontes de informação. Então, na minha pesquisa eu consegui principalmente informações a partir das fichas policiais, né? Bom, por que eu digo isso? Os jornais eles voltam a sair lá para 27, 28, mas com menor frequência. Eles vão começar a retomar uma atividade pública, de publicizar as suas ideias, as suas atividades, a partir de 29 e 30, principalmente depois do governo Vargas. Os anarquistas, diante das ações tenentistas, uma parte deles defendeu que essa não é uma luta que é nossa, mas a gente tem que influenciar essa luta da melhor forma possível para tentar trazer para os nossos objetivos, né? E tentaram, inclusive, conversar com alguns tenentes para ver se conseguiam influenciar isso. Já com o governo Vargas, os anarquistas não quiseram se posicionar. Colocaram o governo Vargas como se fosse um governo como qualquer outro. Não que não fosse, né? Mas assim, um governo como qualquer outro, e a gente vai combater o governo como se não tivesse diferença entre o governo Vargas e os governos da famosa República do Café com Leite. Então, na minha opinião, eles se abstiveram de fazer uma análise mais aprofundada, né? Eles apenas repetiram os jargões que estavam acostumados de que, temos que combater todos os governos, e não entenderam que existia uma mudança qualitativa no governo Vargas em relação aos governos da República do Café com Leite. Bom, até 1932, em São Paulo, o anarquismo e as suas diferentes correntes, deixa bem claro, foi a principal força política em São Paulo. Então, se existiu uma grande greve em São Paulo, em 1932, onde os anarquistas tiveram uma grande influência nessa greve, pararam as ferrovias, pararam vários serviços, várias indústria e comércio. Você tinha um pouco da influência trotskista aqui nesse movimento, e os comunistas mesmo do PCB em São Paulo não tiveram quase influência nessa greve de 32, nessa grande greve de 1932. Então, até ali, o anarquismo era a principal força política em São Paulo, né? Então, a historiografia que falava que o anarquismo acabou antes de 1920 e tudo mais, por documentos, por elementos muito claros da realidade, ela pode ser desmentida facilmente, né? Depois dessa greve de 32, houve um refluxo nas fileiras anarquistas, né? E daí as pautas anarquistas passaram a ser o combate ao fascismo, apesar que os anarquistas deixavam bem claro que a preocupação principal deles era o fascismo governamental e não o fascismo representado pelos integralistas, pelo grupo do Plínio Salgado, etc. Mesmo assim, fizeram parte de frentes antifascistas, né? E essa frente antifascista organizou uma contra-manifestação num dia que existiria uma manifestação integralista aqui em São Paulo, que ficou conhecida
como a Revoada dos Galinhas Verdes, porque os integralistas usavam as roupas verdes, né? Então, quando os integralistas chegaram na Praça da Sé com o seu movimento, os anarquistas e os comunistas já estavam posicionados na Praça da Sé para receber esses fascistas, né? E receberam eles com balas, né? Então, os fascistas correram e se esconderam e choravam, fugindo dos anarquistas e comunistas, e esse episódio foi conhecido como Revolta dos Galinhas Verdes. Mas já nessa época o anarquismo tinha perdido um pouco da sua influência, que realmente foi diminuindo a partir de 1932. E aí de 32, 35 pra frente, realmente a avaliação é que não que sumiu, mas deixou de ser uma força considerável. É isso que eu acho que eu tenho que deixar bem claro, que assim, o anarquismo ele continua, mas ele continua sem ter incidência social praticamente nenhuma. E quando eu digo incidência, não é não fazer coisas do ponto de vista social. É ter uma relevância política para mudar um cenário político numa realidade. Né? Quando ele fez a greve de 1917, ele mudou um cenário político da cidade de São Paulo. Ele conseguiu conquistar pautas importantes para os trabalhadores. A partir de 32, ele já não conseguiu mais ter conquistas para a classe trabalhadora em geral. Conquistas pontuais sempre conseguiu, né? Conquistas, eu digo minúsculas, né? Mas conquistas gerais e tal, foi muito difícil de continuar depois desse período, né? Alguns movimentos mais recentes que têm uma influência genérica no anarquismo hoje conseguiram pautar a realidade, mas também, digamos, na minha opinião, foram conduzidos por uma estratégia política equivocada e não conduziram a estratégia política. Bom, então vamos ouvir aí mais uma música. Agora a gente vai ouvir a banda Subversivos tocando Não Vou Temer, e aí a gente volta.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, hoje trocando uma ideia aqui com o Alex sobre o anarquismo e os motivos do declínio de 1920 a 1935. Ô Alex, tudo que você falou, quando a gente para pensar no anarquismo hoje, assim, contemporâneo, às vezes até parece que você tá falando sobre agora e não sobre quase 100 anos atrás. Aí eu queria que você falasse um pouco se você acha que muito desses problemas que o anarquismo enfrentou naquela época se repetem no anarquismo das outras épocas, né? Pós-30, hoje em dia mesmo. Você até terminou falando um pouco sobre isso aqui na pergunta anterior. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é que eu acho assim, que tem um problema, né, que na atuação política, você pode manter uma posição que você acha que é correta e não influenciar a realidade, ou às vezes conceder algumas coisas e você fazer uma coisa que você até não acha que é a mais justa, mas conseguir influenciar a realidade de alguma forma. Vou dar exemplos, né? Isso até eu não sou weberiano, mas o Weber discute isso. Quando você defende uma pauta, né? Ou, por exemplo, a discussão do passe livre, né? É óbvio que o passe livre é uma pauta justa, não é a melhor, não é a resolução de todos os problemas de locomoção que existem na sociedade, porque o capitalismo é mais amplo e tem outros problemas, mas é uma pauta justíssima, né? Mas se você consegue fazer acordos e fortalecer a luta com outras forças para conseguir, em vez de um passe livre, uma tarifa reduzida, é um primeiro passo, né? É uma pauta que você consegue influenciar a realidade, a partir dela acumular forças para conseguir o que você quer de uma forma mais efetiva e uma forma que você acha mais correta no futuro. Né? Os anarquistas uma parte grande dos anarquistas e parte da esquerda em geral, ela entende que ela tem que defender aquilo que é o correto e a qualquer custo e não aquilo que, além de ser o correto ou o mais correto, é aplicável e é conquistável em determinado momento. Para você conseguir o que é conquistável em determinado momento, você tem que ter uma análise da realidade, da correlação de forças. Às vezes, nós não temos forças para conseguir aquilo que a gente acha que é o ideal. Então, a gente não consegue o que é o ideal, a gente consegue o que é possível. Né? Em geral, os anarquistas em geral, eles sempre vão pela pauta e o programa máximo e não pelo aquilo que é possível de acordo com determinada correlação de forças. Então acho que é o principal motivo da não incidência do anarquismo na realidade, inclusive hoje, é não entender que para você incidir, você conseguir influenciar a realidade, você tem que fazer algumas concessões. Infelizmente, você tem que fazer algumas concessões em determinados momentos. Bom, terminamos aqui mais um programa, infelizmente, porque eu li lá, eu queria ter perguntado várias outras coisas, porque é bastante interessante. E aí, quem quiser ter acesso aos livros do Alex, eu vou deixar aqui o espaço para você deixar aí todos os links, deixar contato dos seus livros, dos seus espaços de militância aí. E valeu aí por ter colado e trocado essa ideia com a gente aí, Alex. Valeu você, Felipe. Eu vou deixar os contatos, né? Hoje a gente tô me organizando a partir de uma organização que chama Intersindical, que ela integra vários sindicatos aqui no Brasil, né? Os metalúrgicos de Campinas, de Santos, de Limeira, Correios de vários estados e cidades. E estamos com várias oposições, né? Inclusive nos sindicatos bancários de São Paulo, nos municipais de São Paulo e em outros lugares aqui do país, né? É uma organização que não é anarquista, mas ela integra vários setores socialistas que defendem
que não é a eleição o caminho que vai transformar a realidade do país, e sim a luta cotidiana, a luta social e a luta principalmente contra o capital nos seus espaços, nas suas fábricas e espaços de trabalho. Fora isso, eu tô com um projeto agora que é de uma livraria, na verdade é um clube de leitores, em que eu fiz um projeto para tentar difundir um pouco os livros novos a preço de custo, onde as pessoas não vão pagar os preços absurdos que são os livros e não precisam necessariamente entrar numa Amazon ou nesses gigantes capitalistas para comprar os livros, e sim, a partir de uma associação desse clube de leitores, ela compra o livro ao preço que uma livraria paga, o preço de custo de uma livraria. Então o livro fica muito mais barato, né? Dando um exemplo de um livro de R$100 sai por 60, né? Uma economia de quase 50%, 40%. É uma forma de difundir a cultura e permitir que as pessoas acessem também o conhecimento a um preço mais econômico. Ela chama Sinapse das Letras, www.sinapsedasletras.com.br. E os seus livros, quem quiser ter acesso a eles? É só entrar em contato a partir desse próprio site, Sinapse das Letras, né? Daí, enfim, como é difusão, ainda tenho poucos exemplares, mas posso fazer um preço bem legal. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras na Antena Zero às 18 horas, com os programas inéditos ao vivo. E quem não conseguir ver no dia, pode acessar o desobedienciasonora.milharal.org. Lá tem todos os links para você poder ouvir nos agregadores de podcast, no Mixcloud e tudo mais. E também acesse o antenazero.com, que é o site aqui da rádio da Antena Zero, que tem todos os programas de vários estilos musicais, de cinema, tudo mais. Só acessar lá. Valeu, até a próxima aí.